Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC. Para você que está no nosso canal no YouTube, para você que está na rede de rádio com emissoras espalhadas por todo o Ceará, estamos no ar com mais um episódio, dessa vez recebendo o procurador Yuri Queiroz, que também é mestre em Direito e doutorando na mesma área. Doutor Yuri, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Vai ser um bate-papo, uma conversa muito bacana, interativa e informativa para o nosso público também. Olha, Felipe, eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui a casa, estou muito satisfeito, quero parabenizar vocês pelo trabalho que vem desenvolvendo, pela envergadura e a seriedade com que vocês vêm tocando. É uma honra para mim conversar com vocês e também com as pessoas que estão lá do outro lado, né? Levar um pouquinho de informação, um pouquinho também de cuidado e segurança que nós precisamos tanto hoje, né? Perfeito. Doutor Yuri, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre novas ferramentas e como a tecnologia está em tudo, e ela tem ajudado na área do direito também, sobretudo na questão de investigações. Como é que o senhor tem pautado isso nas suas palestras? Como é que o senhor tem acompanhado isso em debates até fora do Brasil? Como é que o senhor traz isso também para a sua carreira no direito? Fala um pouco para a gente dessas novidades que são nem tão recentes assim, mas que precisam ser abordadas e estão ganhando cada vez mais destaque. Isso. Hoje nós estamos vivendo uma transformação digital. Na verdade, nós estamos vivendo agora, chegou a era, né, digital, e com a era digital, além das informações em tempo real e massivas, nós também temos. Essa grande transformação trouxe várias benesses para a nossa vida, e aí você tem a parte médica, que ganha tanto com a tecnologia e a inteligência artificial, mas nós também temos a parte criminal, né, para além dos crimes cibernéticos, as ferramentas digitais para investigação, elas ganharam relevância e uma prospecção de abrangência muito boa, muito grande. Eu vou trazer aqui um exemplo Claro. de uma ferramenta, que é os Keyword Warrants, que no Brasil é conhecido como mandado de busca reversa por palavras-chave. Só para você ter uma noção, esse mandado de busca reverso, ele solicita, através de uma ordem judicial, o juiz solicita, né, requer, requisita, que uma plataforma digital, e aí eu posso dar, por exemplo, o Google, informe todos os endereços IPs de usuários que pesquisaram determinados temas ou determinadas palavras-chave que podem se relacionar com o crime. Então, essa é uma grande novidade. Imagine que você está pesquisando sobre uma determinada substância, você é um jornalista, um amigo, é comunicador, está pesquisando sobre um determinado crime e acabar recebendo uma intimação para comparecer à delegacia ou a um juiz para prestar um depoimento, se essa circunstância estiver envolta ou se relacionar com um crime que tenha ocorrido. É uma circunstância bastante nova. Então, vou trazer um exemplo. Esse caso, essa técnica de investigação, né, o mandado de busca reversa por palavra-chave é uma técnica originária dos Estados Unidos, que está sendo importada para o Brasil e ganhou notoriedade nas investigações do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do Anderson Gomes. Nos Estados Unidos, ocorreu um crime de sequestro seguido de estupro, salvo engano, no Colorado. E o FBI, a polícia americana, não conseguia ter acesso, através dos métodos tradicionais de investigação, sobre os indícios de autoria concreta. Quem teria praticado aquele crime? Então, foi solicitado ao Google que informasse todos os endereços IPs que pesquisaram o endereço da vítima dias antes da ocorrência do crime. E aí esses endereços, essa busca retornou com a informação de um endereço IP que era do colega de trabalho do marido da vítima, uma pessoa fora de qualquer suspeita. A polícia passou então a monitorá-lo, ele jogou uma ponta de cigarro no lixo, a polícia foi lá, coletou o material da saliva nessa ponta de cigarro e confrontou com o esperma encontrado na vítima. E aí a informação bateu que ele foi, de fato, o autor do crime, confessou não só esse crime, como outros 4 de mesma gravidade. Então, assim, essa é uma técnica investigativa que traz bastante eficiência, principalmente no direcionamento das investigações. Em um outro caso, houve um incêndio criminoso, acredito, se lembro bem, na Pensilvânia, e que não sabia quem tinha. Esse incêndio matou 5 pessoas, dentre elas 3 crianças e entre as 3 crianças um bebê.
atearam fogo a uma residência, e essa residência não deu esse fogo não deu oportunidade de fuga aos moradores e acabaram sendo vitimados. E não se sabia quem tinha cometido esse delito. A mesma técnica foi utilizada, retornou a informação com alguns endereços IPs que haviam pesquisado o endereço da casa incendiada. Esses endereços IPs chegaram-se a 3 autores que também confessaram o delito. Então, a técnica, apesar de ser nova e apesar de requisitar dados da internet, da plataforma digital, ela não serve tão somente para crimes cibernéticos. Sim. Ela serve para elucidar crimes tradicionais que estão acontecendo hoje, né? E o nosso direito, por ser uma técnica nova, ainda não está bem adaptado, a legislação ainda não está bem condensada, ou pelo menos muito clara, se podemos ou não e de que forma utilizaremos essas técnicas de investigação. No Brasil, nós não temos uma legislação específica que trate dessa técnica. Nós utilizamos como parâmetro, e as decisões judiciais têm se utilizado, do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele tem uma disposição muito clara que ele não é próprio, numa linguagem mais informal, para o direito criminal. Mas, enquanto não houver uma legislação, uma LGPD penal, pode-se utilizar os parâmetros que ali estão. Então, hoje nós estamos com essa dificuldade de saber até que ponto poderemos usar essas técnicas novas, enquanto a legislação ainda não existe, mas não utilizaremos. O Supremo Tribunal Federal está em discussão atualmente sobre a constitucionalidade dessa técnica. Se você me permite ainda Sim, por favor. continuar, essa técnica de investigação ela foi utilizada no caso Marielle Franco. A Polícia do Rio de Janeiro, não conseguindo acesso às informações sobre a autoria, né, dos mandantes e executores da ex-vereadora e do seu motorista, requisitou ao Google que fornecesse todos os endereços IPs que pesquisaram os termos Marielle Franco, vereadora Marielle Franco, Casa das Pretas, que era o local onde ela ia, tinha um evento para ela, e a Rua dos Inválidos, salvo engano, que é onde ficava esse local. E o Google retornou essas informações. O Google não cumpriu no primeiro momento, entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e depois disso, o tribunal referendou a ordem judicial, ele faz um recurso em mandado de segurança ao STJ, negando-se a cumprir a ordem, e aí depois disso o STJ também atesta que a medida é válida, atesta que a investigação seguiu os trâmites legais, diferenciando dados em fluxo para dados cadastrais, e que a medida obedeceu um princípio da proporcionalidade no caso concreto. O Google, mais uma vez, não satisfeito, recorre ao Supremo Tribunal Federal. Hoje o tema está em julgamento, um julgamento suspenso, mediante o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Nós temos 2 votos pela constitucionalidade e 2 pela inconstitucionalidade. Então, esse é um parâmetro geral. Um momento de tensão. A nossa legislação ela foi prevista para o mundo físico. Sim, então, nós falamos em interceptação de cartas, nós falamos em interceptações de comunicação telefônica, mas agora nós temos os dados, e nós temos a velocidade dos dados. Imagine você se terceiras pessoas tiverem acesso às suas buscas, às suas pesquisas, por exemplo, na inteligência artificial. Exato. Dá um exemplo, ChatGPT ou qualquer outra delas. Né? Então, assim, é uma questão bastante íntima do cidadão. Nós, enquanto sociedade, vamos querer, em prol da eficiência das investigações criminais, que os nossos dados sejam de fato acessados? E se vamos querer isso, se vamos aceitar isso, como será? Quais as circunstâncias para determinados crimes mais graves ou não? Nós tivemos agora há pouco tempo um caso que um influenciador denunciou, salvo engano, vídeo em redes sociais, utilizando ali crianças, né, alguma coisa desse tipo, que agora virou uma lei, inclusive, né, acho que é FELCA. Então, essa é a circunstância. Esse mundo transformado. Nós estamos num novo mundo. A internet é uma nova praça pública, onde todos estão e todos têm voz. E agora? Como a legislação, como as investigações criminais vão exercitar o seu papel diante desse cenário? Como é que o Brasil está situado nesse cenário, né? O senhor tem estudado, tem participado de palestras aí por fora.
Existe algum país modelo que já tenha avançado na legislação para equilibrar essas tensões entre, a justiça precisa acessar algum dado, mas até que ponto eu não vou estar desrespeitando a questão do seu dado privado, a sua informação que é sua, que é singular sua, que é muito particular, muito íntima. Onde estamos situados e se tem alguém que já está bem avançado, que é modelo aqui para o Brasil? Os Estados Unidos, eles têm uma tradição jurídica e legislativa um pouco diferente. O sistema judiciário do americano, ele utiliza muito o caso a caso. Então, ele vai formando a jurisprudência, a gente chama isso de common law. Ele vai formando a jurisprudência, vai formando os entendimentos de acordo com os casos que vão aparecendo, e aí vai formando a nova jurisprudência e replicando para os demais casos. Então, eles não trabalham em si com uma legislação mais forte nesse tipo. Tem a Constituição Americana, que traz ali um arcabouço geral sobre o dever de sigilo, né, a proteção ao sigilo, contra buscas irracionais. Traça um panorama geral e os casos vão sendo construídos caso a caso. Mas a nossa legislação, a legislação brasileira, e aí eu falo da lei que regulamenta as interceptações telefônicas, que foi a primeira lei, de fato, que regula a intimidade da comunicação, também aplicada hoje a dados. Depois disso, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que também trata sobre essa matéria, e agora o Marco Civil da Internet. Nós temos esses 3 diplomas principais que regulam, no Brasil, o acesso aos dados e como a comunicação na internet pode ou não ser feita e como ela vai ser analisada. Essa legislação, ela busca, na Europa, o seu modelo. Lá também nós temos uma legislação geral na comunidade europeia, que fundamenta o acesso a dados, sobretudo na questão do princípio da proporcionalidade. Então, nós temos, de um lado, e isso é importante que seja dito, nós temos uma tensão entre o interesse público geral na investigação, também até na prevenção de crimes, e o interesse privado, que é o interesse das pessoas serem deixadas em paz. E esse é um interesse muito caro. Nós todos temos que ter a tranquilidade que não estamos sob uma vigilância permanente, massiva e indiscriminada, porque isso atrai a pecha do arbítrio. Eu posso escolher quem eu vou investigar, eu posso fazer uma prospecção e aí direcionar a força, o braço forte do Estado para perseguições. Não quero dizer que isso ocorra, mas eu quero dizer que a vigilância massiva e indiscriminada abre espaço para isso. Na Europa, então, nós temos essa legislação, que é uma legislação espelhada na LGPD, a LGPD é toda ela baseada na Europa, então a Europa sempre está um pouco mais à frente nessa questão de legislação de dados, mas o Brasil não está tão atrás, pois espelha os princípios que lá estão. Marco Civil da Internet ainda tem muito a avançar, e aí a LGPD também, na parte criminal, porque nós não temos uma legislação específica focada para proteção de dados nas investigações criminais e prevenção de crimes. Mas, por exemplo, no Reino Unido, que não pertence mais agora à União Europeia, né? Na Inglaterra e demais países do Reino Unido, nós temos uma legislação chamada, salvo engano, de Built Warrants, que essa legislação permite que as autoridades investigativas do Reino Unido consigam acessar dados indiscriminados de quaisquer pessoas, desde que sejam para investigação de crimes contra o Estado, crimes contra a ordem pública, a ordem econômica, de proteção ao Estado, voltado muito, digo eu, para o combate ao terrorismo. Mas ela veda em específico o mandado geral, esse mandado geral, para os crimes privados. Qual é a grande celeuma que existe nessa... Se você me permite, eu vou aqui Claro, com certeza, continuando, eu estou mas prestando fica à atenção aqui, é um vontade. bate-papo, fica à vontade. Especialista aqui é o senhor. Mas qual é a grande celeuma que estamos tratando aqui? É a indiscriminalização. O Brasil, os mandados de busca e apreensão, eles têm que especificar a pessoa que vai ter o seu direito relativizado. Então, nós temos o direito à intimidade? Temos o direito ao sigilo? Temos. Mas, diante de uma circunstância que o interesse público requer, esse direito ele é relativizado, não existe direitos absolutos no nosso ordenamento jurídico, esse direito é relativizado, mas a pessoa que vai ter o direito relativizado, ela tem que ser identificada, ela tem que ser especificada, eu tenho que saber
Porque senão, volto aqui, vira uma arbitrariedade, uma vigilância indiscriminada. O mandado de busca reverso traz esse conflito. Por quê? Porque a busca ela é indiscriminada. Eu não tenho como identificar, eu vou entrar no seu computador, porque foi o seu computador que eu tenho fortes indícios ou suspeitas que foi você, através do seu computador, que cometeu um delito. Não, eu peço à plataforma digital ou ao operador da internet, da aplicação da internet, que informe todos os usuários que pesquisaram aquele tema. Então eu posso pegar pessoas que não têm nada a ver com o crime, pessoas totalmente inocentes, comunicador, qualquer pessoa, vamos lá, se uma pessoa houve uma morte por envenenamento, Sim. e você está escrevendo alguma coisa que tem a ver com envenenamento, ou você quer tomar os cuidados para não se envenenar, e você coloca lá qualquer coisa relacionada a envenenamento. E se ocorreu aquele crime, você está linkado, pode ser linkado, através dessa busca massiva, né? Uma busca ampla. Então, essa é a circunstância. Nós não temos a especificação. Para crimes de terrorismo, o Reino Unido autoriza que seja feito, mas não autoriza para os outros crimes. No Brasil, nós estamos utilizamos essa ferramenta para o caso Marielle Franco. E o caso realmente, a ferramenta, ela direciona de forma assertiva a busca e a apreensão, né? A investigação. Utilizamos para outros casos, o Superior Tribunal de Justiça está criando uma jurisprudência através da sua sexta turma, de permitir essa busca, apesar de não ter uma legislação precisa. Mas, por exemplo, tem vetado para crimes menos graves, como a difamação. Então, quais crimes poderemos utilizar ou não? Há uma ponderação. O ideal é que a lei estabelecesse essa sistemática. Hoje nós não temos essa normativa, esse corpo jurídico normativo apto a discriminar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, nessa parte, o Brasil ainda deixa a desejar frente a outros países, por exemplo, no Reino Unido, eu já tenho claramente que não posso utilizar. Né? A Europa, a gente ainda tem ali umas nuances a serem resolvidas, mas o Brasil em si ela não tem uma legislação penal para a proteção de dados, ainda é bastante deficiente. Como você estava falando agora há pouco, né, tudo foi preparado para um mundo físico e hoje você não pode fugir da realidade virtual, né, desse mundo tecnológico. Como é que essas discussões estão sendo debatidas nas academias, nos campos de formação? E qual a necessidade de estar se trabalhando isso para futuros legisladores, futuros profissionais do direito? Olha, hoje essa é a nossa realidade. O mundo hoje é um mundo totalmente digital. Você, comunicador, sabe bem disso, que trabalha a base física das rádios e das TVs, Isso. mas tão forte quanto ou até mais a rede social. O engajamento na rede social é tão importante. Todos nós tentamos estar bem com a imagem e aí as necessidades que a boa imagem traz para as redes sociais. Exato. Todo mundo quer estar bem. Então, o direito e aí a academia, ele tem esse papel de tentar antecipar os problemas ou de analisar os problemas que vão surgir nesse novo mundo. E é um novo mundo de fato. É um novo mundo de fato. A inteligência artificial, ela veio para revolucionar tudo que fazemos e como fazemos. A legislação, ela precisa acompanhar essa necessidade, que é uma necessidade social, e nós estamos hoje estudando exatamente isso. Até que ponto o dado é meu, até que ponto o que é de fato uma privacidade, o que é de fato confidencial para mim, enquanto pessoa, para o Felipe, enquanto pessoa. E quais desses dados não são confidenciais? Por exemplo, as informações que você fornece ao iFood, sobre o que você gosta de comer, que horas você gosta de comer, a localização que você está, ou outro aplicativo de entrega de comidas, alguma coisa desse tipo, pode ser fornecido para outras empresas? Se a plataforma digital sabe que todo sábado você pede uma corrida de tal hora a tal hora, Acontece muito isso. será que ela pode ali manipular o preço? Será que eu já sei que o Felipe pede essa corrida. Dia, horário De específico. horário específico, é o horário que ele sai do trabalho.
Estatisticamente, a inteligência artificial faz esse cálculo com perfeição. Sim, Então, ela consegue identificar uma necessidade sua. Até que ponto ela pode alterar o preço? Pode tornar aquela corrida dinâmica, como dizem, né? sim, Para você. E aí você paga mais caro sem perceber. Ou pelo menos só vir perceber depois. Então, a academia ela tem que estar atenta, e se está. Hoje nós sim, estamos debatendo isso. Né? Eu estudo mais a parte do direito à privacidade voltado para as investigações criminais, porque é o recorte que eu faço. Mas outros colegas e tantos outros estão estudando cibersegurança, estão estudando maneiras de contratos, como a relação consumerista, enfim, esse é um novo mundo que estamos muito atentos. Se você tem uma necessidade de viajar e vai comprar uma passagem aérea sabendo até que ponto aquele preço pode ser ou não manipulado, até que ponto nós devemos ter ciência sobre como o algoritmo dos aplicativos funciona. A autoridade pública pode ter acesso às ferramentas de como o aplicativo funciona para fim de fixação de valores. Eu estou trazendo isso só na área sim, comercial, mas existem tantos outros. Mas a academia está debruçada sim, eu estou confiante que do mesmo jeito que passamos pela revolução, por exemplo, da TV, exato. e saímos bem melhor, nós temos agora a internet, a rede social e a inteligência artificial, e logo, logo estaremos melhores. Acho que são os degraus de evolução da sociedade que também vão acompanhando a legislação. E a academia também, as faculdades, e nós quanto pessoas. Claro. Antes da gente falar sobre comportamento nas redes sociais, que é algo que a gente precisa debater aqui também, o senhor, enquanto estudioso da área, como é que está a sua perspectiva, as expectativas, na verdade, seu otimismo? Começou agora, né? É um novo mundo, todo mundo tentando se adaptar. Em quanto tempo, talvez, não sei nem se é possível a gente achar que a gente vai estar no nível ideal para equilibrar essas tensões, para estar de fato adaptado, porque à medida que a gente está começando a debater essas coisas do direito, a tecnologia, ela, dia a dia, ela vai mudando, vai avançando. Uma coisa que hoje ela está no hype, amanhã já está esquecida, já tem uma nova coisa. Como é que consegue equilibrar esse avanço? Como é que está a sua expectativa aí para um nível de alcance ideal? E a palavra que você usou é justamente essa, é buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio entre o que pode e o que não pode ser feito, o que é razoável ou não, mas especialmente o que respeita à dignidade humana. Nós temos que... Tempos atrás debateu-se sobre os avanços da tecnologia em relação ao clone humano. Sim. Você lembra? Até teve uma novela também, Espironovela. tá? E tinha uma questão ética muito forte. Até que ponto o avanço no estudo do genoma humano poderia permitir criar clone, né, que é um ser humano. Então nós temos que ter foco muito nisso, dignidade humana. As relações sociais também com a internet, ela vai preservar o que o homem tem de ser, né, do seu íntimo, o que o qualifica como humano. E então há um ponto de equilíbrio, até que ponto nós vamos fazer, quando chegaremos a esse ponto? Não chegaremos. Eu sou um otimista em relação a ter ferramentas que nos permitam sempre avançar. E é preciso avançar. A inteligência artificial, o mundo digital, ele trouxe tantas benesses. Nós estamos tendo tantas benesses na questão da área da medicina, da saúde, né? Da prevenção, da área da nutrição, enfim, todo o conhecimento que nos cerca sobre como prevenir e combater doenças mostram bem o quanto a inteligência artificial e o mundo digital é benéfico para o ser humano. Nós também não podemos perder de vista que há os malefícios dos crimes e aí da exposição que estamos todos afetos. Isso aí hoje, qualquer coisa que fazemos na vida pode ser virar contra nós e aí contra todos os malefícios e aí problemas mentais que isso gera, né? Depressão, os cancelamentos em redes sociais, toda a apreensão que acaba afastando algumas pessoas ou até mesmo intimidando-as a não se manifestar ou fazer determinada situação para evitar problemas, né? Então, Yuri, agora falando sobre redes sociais, está dentro desse debate da tecnologia também, sobre comportamento, sobre essa. A gente falou muito de tensão aqui, a oportunidade para liberdade de expressão, a ofensa ao direito do próximo. Como é que está sendo acompanhado essas discussões também? Até que ponto isso precisa ser trazido para o centro dos debates? Está no centro dos debates.
O direito ele regula as permissões de acordo com a ponderação entre o início do meu direito, o fim desse direito, com o início do seu direito. Então, a liberdade de expressão hoje no Brasil, na nossa doutrina e jurisprudência, ela é um direito fundamental, assim como tantos outros, mas eu acredito que ela tem um patamar privilegiado frente, por exemplo, à responsabilização. Tanto é que nós não podemos ter em nosso país a censura prévia. A censura ela é a posteriori, né? O direito de resposta, a responsabilização civil. Então, tudo isso ele é a posteriori. Você tem direito de primeiro falar, para depois ser responsabilizado caso ultrapasse o direito de se expressar. E esse é um direito é uma linha bem tênue, né? Por quê? Porque o que é o direito de expressar e o direito e as circunstâncias de ofender, o abuso do direito de expressão. Nas redes sociais, ela tende a espelhar o que ocorre no mundo real. Se eu atribuo uma qualidade negativa a alguém, ali eu cometo um crime. Se eu faço isso nas redes sociais, eu também estou cometendo aquele crime. Eu só alterei o modo e o local, mas o crime ele foi cometido. O que não impede o direito de crítica. A liberdade de expressão comporta o direito de crítica. E o direito de crítica é o direito de dizer um fato que ocorreu, ou seja, um fato verdadeiro que ocorreu, sem ofender, ainda que traga uma situação incômoda. Se eu sou atendido em determinado salão, ou em determinado local, algum estabelecimento, e não sou bem atendido, eu tenho o direito, sim, de expor o que aconteceu comigo. Mas eu não tenho o direito de ofender. Eu não tenho o direito de usar termos pejorativos, eu não tenho o direito de passar a vida privada do dono do estabelecimento ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu tenho o direito de falar o que ocorreu. Olha, eu não fui bem atendido assim, eu não fui bem atendido assado, não irei mais naquele local. Ponto. Essa é uma liberdade de expressão, está cobertada a liberdade de expressão. Desde que você não ofenda os outros, o seu direito é garantido. Então, esse é o sistemático que nós vamos tratar também nas redes sociais. Não é? Assim como o mundo real, as redes sociais também. Se você ofender aos outros. E aí a imprensa, por exemplo, se utiliza muitas vezes do sensacionalismo. Se pode ou não fazer uma manchete que denigre a imagem, que acaba denigrindo a imagem de alguém. E aí, se você me permite, vou entrar aqui também. Por favor. Um pontinho, por exemplo, para os políticos. Exato. Né? Ou até mesmo artistas, né? Que são pessoas públicas. Né? Não é que sejam pessoas públicas, mas são pessoas que estão mais expostas. Por quê? Porque há, de fato, nelas a intenção dessa exposição. Essa exposição é uma exposição voluntária, mas não quer dizer que possam ser ofendidos. Não é porque um político é político, você pode, vamos dizer, utilizar de termos pejorativos para tratar aquela pessoa, porque nós estamos tratando de uma pessoa, mas há um espaço maior, permite-se mais, há uma tolerância maior ao direito de crítica, né, para a pessoa pública. Não quer dizer que ela possa ser ofendida, e qualquer pessoa, também o político, ele pode reivindicar a responsabilização, até mesmo com a retirada de matérias, ou responsabilização civil e criminal em relação ao ofensor, seja no meio de comunicação, seja o privado nas redes sociais. Há uma dificuldade no direito à prova, e aí aqueles que militam nessa assessoria jurídica têm que, de fato, tomar as providências, porque a prova digital é uma prova muito dinâmica, muito efêmera, né? Mas tomando as medidas adequadas, fazendo-se a prova de toda a ofensa que ocorreu também no digital, a responsabilização nas redes sociais também ocorre, seja a pessoa pública ou não, em que há essa maior tolerância, desde que haja de fato um abuso do direito de crítica. Né? Vou dizer que um prefeito não está indo bem, que ele não está fazendo isso, que ele não está fazendo aquilo, é uma coisa. Se eu ficar chamando, nomenclaturando o prefeito de ladrão, e os filhos dele são isso, e não sei o quê, e só rouba, e não sei o quê, é totalmente diferente. Acho que temos um bom senso para aferir o que se pode ou não fazer, para além da polarização e de todas as circunstâncias que os embates políticos são permeados, né?
A gente está falando sobre a questão do embate político ali na rede social. Há pouco tempo teve a febre do vídeo do Felca falando sobre a adultização. Eh, a minha pergunta é a seguinte: como é que o senhor vê a questão da regulação? Precisa ser avançado até para garantir que ali seja, de fato, um ambiente de debate, de discussões, de exposição de opiniões, mas que seja seguro, sem que hajam ofensas e que hajam irregularidades e crimes. É isso. Eu não tenho dúvidas de que não há mais lugar para uma internet anárquica, uma internet que se pode tudo. Imagine que nós temos uma sistemática de querer ter voz, querer fazer tudo que aquilo que vem à nossa cabeça e achar, e não sei porquê, que a internet é esse campo. Mas a partir do momento que você tem a sua família ofendida, ou você ofendido, eu digo família porque às vezes dói mais na gente quando ataca a família do que a gente, Exato. né? Mas quando, por exemplo, você tem um deepfake, um vídeo obsceno, criado por inteligência artificial de uma criança, ou um vídeo de um adversário político em cena constrangedora, de seja lá qual for, será que você não vai querer a tutela do Estado? Será que você não vai querer que o Estado evite de cometer um crime contra você ou de estar lhe expondo de uma forma caluniosa ou mentirosa, difamatória? Enfim, eu acho que as redes sociais e a internet, ela precisa sim ser regulada. Eu acho que nós temos muito mais medo de quem vai segurar a régua. Nós temos aí um temor maior, não só da regulação. Eu acho que a regulação, por exemplo, nesse caso do Felca, que você comentou, utilizando, que eu acho que estavam, eu não acompanhei de fato assim nos detalhes, mas eu acho que havia ali uma exposição de crianças numa Isso, situação nas redes sociais para engajamento, alguma coisa nesse sentido. isso. Então, esse é o tipo de regulação que eu acredito eu que deva ser feita para evitar ofensas, eu digo, volto também, a dignidade da pessoa humana também, de crianças, também de pessoas idosas, crimes sexuais, abuso, esse tipo de situação que é feito também através da internet, nós precisamos combater, seja no mundo físico ou no mundo virtual. Então, as regulações das redes sociais não é e não deve ser para cercear o direito de liberdade de expressão. Uhum. Não é isso. O direito de liberdade de expressão, seja ele virtual ou físico, ele deve ser preservado, mas com o patamar de privilégio que é ocupado na Constituição Federal, com o direito, sim, de responsabilização quando se pratica o abuso. Tem toda uma circunstância, de fato, em relação ao discurso de ódio, a embates políticos, né? A liberdade de expressão, no patamar privilegiado dela, aceita a regulamentação, sim, sem dúvida alguma. Eu acho que, para além do medo de regulamentar, é o medo de quem vai segurar a régua. E aí, no mundo polarizado que nós vivemos hoje, principalmente no Brasil, há esse grande debate. Você acha que há né, que eu posso perguntar aqui para o senhor, os influencers migrando para a política, você acha que às vezes eles acabam confundindo um pouco os dois campos? Você está ali de repente como influencer falando hoje na rede social e depois você está no debate público num outro cenário. É um ponto que eu queria perguntar, e porque há esse fenômeno recente, né? Influencers aí usando o seu capital digital para ingressar na política. Olha, esse aí é mais um efeito da nova era digital. Então, nós temos hoje pessoas com muito engajamento nas redes sociais, muito engajamento nas redes sociais, que já perceberam, e aí eu não sei se por elas, ou pelos partidos, ou pelo menos pelos quem conhece da política, que esse capital digital de influenciar as pessoas, ele tem um amplo campo na política. Porque se você consegue, de fato, fazer com que pessoas comprem determinados produtos ou façam determinadas condutas que são incentivadas por você na relação de consumo através da internet, se você conseguir captar isso através e levar para as eleições, o voto. Isso transforma-se em voto, uma ferramenta que não é tão cara quanto é, por exemplo, e difícil no mundo real, né? Eu acho que na época o Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ganhou bastante repercussão com a sua desenvoltura em redes sociais. Uhum. Foi uma candidatura que no Brasil ele ganhou bastante. Hoje a gente vê também que a partir do atual presidente, ele tenta também, de uma certa forma, se atualizar nessa parte de comunicação,
porque percebe que as redes sociais são, de fato, um fator de transformação no mundo político e no mundo eleitoral. Fazem seminário e tudo. Enfim, comunicar-se melhor Isso. nas redes sociais de forma assertiva, aí eu não sou o técnico melhor para falar isso, mas se é de forma curta, se é de forma mais longa, como fazer para chamar a atenção. A internet trabalha com o mercado da atenção. Como é que eu vou fazer para prender a sua atenção no visor do seu celular? É isso que vai acontecer, o seu smartphone, né? Hoje não é mais só um celular, é um smartphone que ali tem tudo. Então, essa é a sistemática que nós vamos ver também nas eleições. O que nós temos que ter muito cuidado é que, para que não haja migração, não é nem a migração, mas a utilização do espaço público das eleições, não com o intuito de fins democráticos ou de intuito realmente das melhorias para a população, mas utilizar o canal eleições só para promover a sua marca. Promover a marca pessoal, promover venda de curso, venda seja lá do que for que a pessoa trabalhe, né, no digital. Que um clique, às vezes, gera milhões de reais numa compra, enfim. Nós temos que ter agora também esse cuidado. E a população, ela deve ficar atenta. A gente tem que ter conhecimento, e aí a nossa educação, ela deixa muito a desejar, infelizmente ainda, porque às vezes esperamos muito do Estado, que o Estado resolva, que as leis resolvam, que o juiz resolva, que o judiciário resolva, mas boa parte da perspectiva do que pode ou não, ela é da população, do bom senso da população. Então, na migração dos influencers para o mundo eleitoral, é preciso identificar quem de fato concorre e quem de fato não concorre. Né? Quem está ali só para angariar uma situação de marketing, de publicidade através das eleições. É um jogo de ganha-ganha. Você se candidata, engaja muito mais nas redes sociais, porque a política ela engaja bastante nas redes sociais. Exato. Se ganhar na eleição, ótimo. Se não ganhar, você sai com um público absurdo, engajado, rede social, monetizando, né? Porque as plataformas monetizam o engajamento. Então é isso que nós temos hoje que ficar atentos, para que os nossos fins democráticos, que são tão caros para nós, né? Nós estamos aqui de forma livre, não vivemos ditadura, não vivemos nenhuma arbitrariedade, mas que sejam utilizadas as eleições, o espaço eleitoral, para fins totalmente privados. E aí, engajamento e monetização de redes sociais. Perfeito. Doutor Yuri Queiroz, queria agradecer esse bate-papo que a gente teve, conversando sobre temas tão importantes, aprofundando o debate nesse tempo que tivemos aqui. Agradecer a sua presença, queria que o senhor pudesse aproveitar essa câmera aqui agora para dar seu recado para a população cearense, que tanto está na rede social, como está também na rede de rádio lhe acompanhando, e convidar, né? Visitem o perfil do doutor Yuri nas redes sociais para estar por dentro dessas agendas, dessas palestras e de outras atuações dele dentro dessas discussões. Antes de agradecer ao público, quero agradecer a você por toda simpatia e cordialidade com que me recebeu aqui. Quero dizer que estou muito feliz de ter encontrado todas essas pessoas boas, toda a equipe que está aqui numa estrutura tão bem e vocacionada a fazer o bem, né? Levar a comunicação, uma boa comunicação. Agradecer àqueles que estão nos assistindo, dizer que é um prazer para mim, que estou também nas redes sociais, quem tiver mais dúvidas ou queiram participar de alguma situação específica, pode entrar nas redes sociais, posso dar minha rede Por social? favor, por favor. @Yuri Queiroz, YURY, Queiroz com Z no final. Será um prazer, eu agora volto também para a Europa para 2 palestras, então assim, nós vamos ter em Fortaleza também outra palestra sobre esses temas, sobre essas dinâmicas, e é um prazer, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Perfeito, a gente agradece e com esse recado a gente encerra mais um episódio do Destaque ANC. Até mais.